Boa noite a todos, queridos, queridas. A Federação Espírita do Amapá, todos os domingos, às 18 horas, nos oportuniza reflexões acerca do Evangelho, lições que certamente nos auxiliará na superação dos nossos problemas, desencontros, muitas vezes derrotas e outras situações inerentes às aflições da nossa vida. Por isso, nesse instante, rogamos a Jesus que nos conceda a serenidade e a sabedoria para explanar o tema denominado Alta Libertação. É o nosso tema de hoje. A autolibertação, se nós formos buscar no dicionário, significa libertar-se de alguma coisa que nos incomoda, que nos faz mal. A autolibertação que hoje vamos refletir são sobre as nossas inferioridades, abandonando aos poucos para que busquemos o caminho melhor da superação, da libertação e pegando o caminho que nos leva à vida maior. Quero também dizer que este tema, autolibertação, ele foi gerado de uma expressão de Paulo, da carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, onde Paulo disse: nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. É uma expressão extremamente natural. Nada trouxemos para este mundo, nada levamos dele. Mas, muitas vezes, nós sabemos destas palavras, mas temos dificuldade de vivenciar essas palavras, como muitas passagens do próprio Evangelho. Emmanuel, percebendo esta intenção de Paulo com relação à humanidade, ele aprofunda essas palavras de Paulo, da carta a Timóteo, numa mensagem chamada Autolibertação, capítulo 47 do livro Fonte Viva. E então, nesta mensagem, nós tiramos alguns aspectos mais importantes para esta reflexão, cuja passagem que nós retiramos, iremos conversar, refletindo como esclarecimento da doutrina espírita que nos consola diante da vida a buscar esse caminho da autolibertação. E Emmanuel fala assim neste livro, nesta mensagem, no livro Fonte Viva, ele diz assim: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação. Primeiramente, nós precisamos entender que emancipar a alma das grilhetas é libertar a alma. O que são grilhetas? São os elos de uma corrente que nos aprisiona em um determinado lugar. Esses elos têm um significado, muitas vezes, dos nossos encarceramentos nas nossas imperfeições. O Evangelho vai dizer que as nossas imperfeições são responsáveis pela maioria das nossas aflições, pela maioria das nossas angústias. Estamos citando, então, o primeiro ponto necessário para que nós busquemos este curso de autolibertação, saindo, se tornando independente dessas imperfeições e buscando as virtudes que, pelo contrário, dão para nós a alegria de viver,
a felicidade e outras características da vida maior e melhor. Então, neste curso de autolibertação, ele traça duas metas para nós, para que a gente aprenda, para que a gente vivencie, para que a gente nos esclareça diante desse curso, dessa proposta de Emmanuel, da autolibertação, que está, já falei, na lição 47 do livro Fonte Viva, Mensagens de Serenidade. Ele diz assim: aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. E aí você pode dizer assim: como assim? Possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Emmanuel se refere aos dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Então, quando nós nos voltamos para as conquistas materiais, essas conquistas, a literatura espírita vai mostrar para nós que elas são conquistas transitórias. O que são conquistas transitórias? Que nós conquistamos, que nós temos nas mãos, mas quando nós desencarnamos, nada do que nós conquistamos da vida material, nós levamos para a vida espiritual. Então, Emmanuel vai dizer, possuindo tudo da vida material e nada tendo para levar a vida espiritual. Veja como é interessante essa proposta, porque isso nos ajuda a refletir, a não priorizar as conquistas materiais, não que elas não tenham valor, elas têm valor para nós, mas elas não são as nossas prioridades. As nossas prioridades, portanto, são as conquistas, os tesouros do espírito imortal, porque eles são permanentes, porque eles são para sempre, do contrário das conquistas materiais, que são transitórios e nós não podemos levar. Entendido essa parte de Emmanuel quanto aos nossos tesouros da vida material, ele diz assim, com todos e sem ninguém. Porque à medida que nós sintonizamos, que nós criamos uma relação com as pessoas materialistas, nós temos a companhia durante a vida terrena. Nesta relação materialista, nós temos companhia enquanto nós estivermos no corpo físico, com a vida corpórea. À medida que nós desencarnamos, dando prioridade a essas pessoas materialistas, nós, portanto, temos todos os amigos, temos tantas pessoas, mas ao mesmo tempo, quando voltamos à pátria espiritual, nós voltamos sozinhos, abandonados. A literatura espírita ainda usa outra expressão, nós somos ricos do corpo físico, da vida física e pedintes da alma. Nós saímos daqui sem nada, naturalmente já estamos conversando, refletindo sobre isso, e isso aí muitas vezes atrapalha a nossa vida pós-morte, porque nós nos acostumamos a ter tudo, mas na hora que nós desencarnamos, nós passamos a não ter nada. Isto se chama de curso de autolibertação, nos libertando da materialidade para assumir uma vida de espiritualidade. Nós nos libertamos da vida transitória para assumir uma vida eterna, uma vida maior, uma vida que nós estamos frequentemente, que nós estamos permanentemente em atitudes dos nossos crescimentos, dos nossos aprimoramentos espiritual. Diante do que Paulo colocou, diante da lição que intensificou Emmanuel, nós fomos buscar na questão 919 do Livro dos Espíritos para fortalecer essa ideia de Paulo.
Então Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Os espíritos superiores responderam para Kardec e estão respondendo agora para nós. Ele diz: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Esta frase, ela há tanto tempo por Sócrates, que está inscrito no oráculo de Sócrates, os espíritos superiores ainda complementam: as respostas vos dirão, quando nós caminhamos para dentro de nós mesmos, ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Os espíritos superiores estão dizendo para nós que as nossas imperfeições, elas são consideradas enfermidades para a nossa vida. Mais um motivo para que a gente faça o curso de autolibertação para nos tornar liberto destas enfermidades da vida espiritual. Por isso que nós trouxemos essa questão, quando ele fala sobre um sábio da antiguidade, ele está se referindo, os espíritos superiores estão se referindo a Sócrates. Nesta frase conhecida, inscrita no oráculo, como nós falamos, conhece-te a ti mesmo. E Sócrates, diante dessa proposta do conhece-te a ti mesmo, ele traça 4 aspectos que eu acho interessante a gente refletir aqui. O autoconhecimento é buscar nos conhecer, e buscar nos conhecer é buscar a necessidade das nossas transformações, é buscar pontos que a gente precisa fazer mudança, é preciso conhecer as metas superiores que nos aguardam como criação divina e espíritos imortais. Quando nós estamos fazendo este autoconhecimento, nós estamos num caminho da educação moral. Ninguém faz um autoconhecimento sem observar as nossas dificuldades morais. Uma vez diagnosticadas essas dificuldades morais, nós vamos tentar nos educar através de uma transformação dos nossos sentimentos. Vai dizer Sócrates que nós não podemos fazer um autoconhecimento, a educação moral, sem mexer nos nossos sentimentos. E quando mexemos nesses sentimentos, aprimorando o nosso sentimento principalmente de amor, responsável pela fraternidade que nos tira deste patamar das inferioridades e já começamos a subir os degraus da vida maior, dos objetivos superiores, como a gente está falando, das metas que Deus nos aguarda diante da nossa caminhada. Diz Sócrates, estamos fazendo, portanto, uma renovação da nossa vida. Autolibertar-se é renovar-se para uma vida maior e uma vida melhor. Trouxemos também um pensamento de Galileu Galilei, que ele também tem uma frase onde ele diz: ninguém pode ensinar nada a ninguém, ninguém pode ensinar nada a um homem, apenas ajudá-lo a encontrar as respostas dentro de si mesmo. São, em outras palavras, conhece-te a ti mesmo. Em outras palavras, caminha para dentro de ti para diagnosticar as tuas falhas e, a partir desse momento que diagnosticamos, passamos a trabalhar para nos tornar liberto deles. É o curso que Emmanuel fala da autolibertação. Então, no livro da Esperança de Emmanuel, ele também toca neste ponto da autolibertação, dessa nossa necessidade de fazer transformações na nossa vida. E dirá Emmanuel, neste livro da Esperança, ele diz assim: em nome da eterna sabedoria, Emmanuel está dizendo, para que a gente possa nos autolibertar, é preciso que a gente
assim, consiga viver com sabedoria. Por enquanto, não. Com sabedoria eternamente. Porque nós temos uma caminhada longa da eternidade ao encontro da paternidade divina, que é onde existe, é onde está o nosso equilíbrio, a nossa felicidade é nesse encontro com o Pai misericordioso. Por isso ele vai dizer que a nossa sabedoria tem que ser eterna, tem que ser sempre as transformações e daí a nossa caminhada não podemos mais retroceder. A vida passa a ser um desafio, buscando esses pontos luminosos e conquistando a vida maior através da nossa autolibertação. E ele ainda diz mais: nós, os espíritos em aperfeiçoamento, sustentados pelo apoio divino, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Recebemos o apoio dos nossos anjos de guarda e outros espíritos trabalhadores da seara de Jesus, que quando nós pensamos em fazer o bem, eles imediatamente chegarão até nós com a finalidade de que a gente realize a nossa transformação. Então, nas lides educativas, esse trabalho, esse apoio divino requer de nós essa decisão de nos autolibertar neste trabalho educativo que são necessários para o aprimoramento do nosso espírito, para o aprimoramento moral, as nossas reformas íntimas, como nós falamos, que tudo isso, dirá Emmanuel, corre por nossa conta, só depende da nossa vontade de fazer essas mudanças. Meditemos nisso, ele diz assim, valorizando as oportunidades em nossas mãos, valorizando cada dia, valorizando cada ano, cada encarnação. São oportunidades divinas que Deus nos concede para essa autotransformação. Então, quando nós falamos de alguns pontos que tiraríamos da obra Fonte Viva, da lição 47, Autolibertação, Emmanuel continua dizendo: se chegastes à Terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, que todos nós chegamos assim, e se sabes que te retirarás dela sozinho, já explicamos por que sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. O que Emmanuel está dizendo nesta parte conclusiva do nosso pensamento? Que todo o trabalho que nós fazemos servindo o outro, não aparentemente na vida terrena, quem está sendo beneficiado é o outro, mas espiritualmente quem está sendo beneficiado somos nós mesmos. Porque neste trabalho da fraternidade, nesta autolibertação para o amor, para a caridade, para servir o outro, para levar a palavra de consolo, é o espírito imortal que está recebendo esse auxílio para o nosso crescimento, para a nossa caminhada. Então, observem como nós falamos dos pontos, de vários dos pontos que refletimos a respeito das nossas necessidades, do curso que Emmanuel fala, da nossa consciência buscar dentro de nós mesmos essa necessidade de fazer mudança, porque todos nós respondemos quando nos perguntam: você quer ser feliz ou quer viver infeliz? O que é que nós respondemos imediatamente? Que nós queremos ser felizes. E como nós queremos ser felizes? E a nossa meta divina superior é a felicidade? Ou pela dor ou pelo amor, como todos nós reconhecemos, são duas forças que nos impulsionam para esse progresso. Se nós não aprendemos a amar, se nós não nos libertarmos das nossas inferioridades para amar, nós vamos sofrer as consequências das nossas inferioridades pela dor, mas nós continuamos a meta do aprimoramento espiritual na caminhada para ser feliz. Nós somos
a nossa destinação é a felicidade. Então, quando a gente conversa sobre esses aspectos, nós estamos falando de um desprendimento da vida material da própria alma. A alma precisa se desprender desses valores materiais, dessas conquistas materiais que são transitórias, que nós não levamos quando nós desencarnamos. Então, neste aspecto que estamos falando da alma, nós fomos buscar para concluir essa nossa conversa, este curso de autolibertação, como chama Emmanuel, nós fomos buscar um canto de Almir Sater e Renato Teixeira na canção chamada Tocando em Frente, para que a gente conclua, para que a gente faça o curso de autolibertação, é preciso colocar na mente que a gente não pode parar. Nós precisamos sempre, gradativamente, conquistando as nossas virtudes da vida nesta caminhada para a autolibertação. E então, a canção, eu tirei algumas frases, alguns versos para compartilhar, para contextualizar com o nosso tema da libertação, quando Almir Sater, quando a canção fala, é preciso amor para poder pulsar. Este curso de autolibertação, este processo de autolibertação, jamais nós podemos pensar em fazer ausente do amor. É ele que pulsa o nosso coração, a sede onde reside os nossos sentimentos, nos impulsionando para uma vida melhor, para uma vida mais saudável, para nossas metas superiores, como eu falei no início. É preciso paz para poder sorrir, porque nós, se não tivermos a paz necessária, o equilíbrio, nós não vamos dar um passo à frente. E como dirá Jesus no Evangelho, eu vos dou a minha paz. Veja quanto necessidade nós temos de paz para fazer essa conquista da vida melhor. E ele diz ainda, é preciso chuva para florir. A chuva regando, transformando para a nossa vida, são as fraternidades, são os nossos momentos de ajudar o próximo, é a caridade, é o que rega, acima de tudo, as nossas transformações. Mas Almir Sater, ele ainda continua dizendo, todo mundo ama um dia. Isso eu achei importante, porque nós somos destinados, o nosso destino é do amor. Então, todo mundo ama um dia. Ele está dizendo, um dia todos nós seremos felizes. Todo mundo chora, mas para alcançar essa felicidade, muitas vezes nós passamos pelas dores, nós passamos pelos desencontros, nós passamos pelas nossas inferioridades. Um dia a gente chega e no outro a gente vai embora, mostrando a transitoriedade da vida, a imortalidade da alma, as reencarnações como oportunidades divinas de nos auto-melhorar, como filho de Deus, como metas nossas do próprio aprimoramento espiritual. Então é interessante quando ele diz todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora, mostrando a brevidade, o tempo que passa tão rápido, que nós não podemos perder as nossas reencarnações, porque o tempo passa muito rápido. A encarnação, ela é muito ligeira diante de nós e muitas vezes a gente acaba desperdiçando, e quando voltamos à pátria espiritual, que nós vamos sentir tudo aquilo que nós perdemos das oportunidades dadas a cada um de nós. E ele termina a canção dizendo, e nós terminamos a nossa reflexão dizendo, cada um de nós compõe a sua história. A cada dia, a cada encarnação, nós estamos escrevendo a nossa história. Nós estamos compondo a nossa história. E essa história, a composição dela, está na nossa conduta diante da convivência com as pessoas. Nesta história que estamos escrevendo, que estamos deixando para as pessoas, que parte nossa queremos deixar? A nossa melhor parte
ou a nossa pior parte? A nossa parte superior ou a nossa parte inferior? E ele conclui dizendo: cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Então a nossa autolibertação só depende de nós, de ser capaz, de ser feliz. Ele está dizendo que nós nascemos para sermos felizes, mas para que nós concluamos esta felicidade, é preciso que a gente saia deste patamar de baixo, inferior, quando nós olhamos com tristeza para baixo, onde se localiza todas as nossas inferioridades, das encarnações passadas, dos nossos comprometimentos. O Evangelho, a doutrina espírita nos intima a fazer essa transformação, a fazer essa autolibertação, a fazer essa caminhada, digamos assim, das nossas imperfeições para as nossas virtudes, fazendo essa caminhada das trevas para a luz, fazendo uma caminhada, portanto, das nossas metas inferiores para as nossas metas superiores. É assim que a canção, como diz a literatura espírita, a música é a canção da alma. Que esta canção que nós trouxemos, todas as vezes que nós escutarmos, devemos fazer uma ligação com o nosso curso de autolibertação, um compromisso que todos nós temos com a vida superior, com a felicidade que todos nós sonhamos para nós um dia. Essa era a nossa reflexão de hoje. Um beijo no coração de todos e que Jesus nos ampare sempre e até a próxima.